A Globo insiste em ignorar e menosprezar o Renan Santos, e nesse vídeo aqui eu quero falar o porquê que isso acontece, pelo menos a minha visão do porquê que isso acontece. Eu não acho que é simplesmente uma coisa de, eles querem sabotar, eles não gostam do Renan Santos, eu não acho que seja simplesmente isso. Primeiro eu tô aqui com o site de notícias aqui, o G1 da Globo, a gente vai ver que tem várias notícias e geralmente eles põem a foto dos candidatos, eles falam sobre os candidatos, né, os pré-candidatos à presidência. E aqui tem o Lula, a gente tem o Caiado, você vai ver que vai aparecer o Caiado de novo, aparecem vários, o Flávio, Lula, mas o Renan, ele não aparece, nenhuma foto dele, nenhuma matéria com a foto dele. O que eu quero mostrar é que ontem vou deixar o print na tela, ontem a gente viu que eles tinham trocado o nome do Renan. Fez uma matéria na qual ele aparecia, lá no final ele aparecia, mas aparecia, e nas imagens, ficava trocando de imagens, né, essa imagenzinha aqui, ó. E quando chegava numa imagem do Renan, tava escrito Renato. Dentro da imagem, tava escrito Renato Santos, né? Vou deixar na tela pra vocês verem. E agora eles trocaram essa imagem. Aqui, foi essa aqui. O que dizem os presidenciáveis sobre a decisão do ZEUA de classificar PCC e CV como terroristas. Então tem aqui, ó, o Lula, Flávio Bolsonaro, Caiado e Zema. Não tem Renan Santos, apesar de que ele está sim na matéria. E eu vou mostrar pra vocês. Lula, Flávio, Ronaldo, Romeu Zema e aqui Renan Santos, o último, né? Tanto que a gente viu que a fala dele é menor, né? Os outros têm mais parágrafos aqui, mais linhas, mas ainda assim ele tá aqui, pelo menos. E se a gente fizer uma breve pesquisa aqui, ó, no Google eu coloquei Renan Santos, G1, né, que é o portal de notícias da Globo, você vai ver que, cara, ó, não aparece muita coisa com o nome dele aqui, ó. Justiça manda Renan Santos excluir vídeo em que chama Wesley Safadão de novo ícone da corrupção, isso aqui é de um mês atrás. Algumas matérias, ó, fundador do MBL propõe anexação do Tocantins a Goiás. Enfim, você vê que nem no título eles colocam o nome do Renan. Isso aqui é um pouquinho mais antigo, mas você vê que não aparece. O primeiro ponto que eu acho é que a Globo não conhece muito bem o Renan. Ela não sabe muito bem o que esperar dele. Por mais que ele faça lives diárias, né, compartilhando suas opiniões, por mais que ele tenha um histórico, ele não apareceu agora, entendeu? Ele tem um histórico, ele tá aí presente, que quem quiser investigar a história dele vai saber mais. Ainda assim, eles não sabem muito bem o que esperar. O Renan nunca teve um mandato político, né, então eles não sabem como é que ele atuaria. E eles não têm muita vontade, muito interesse em pesquisar o passado dele, quais foram as decisões dele anteriormente, nas empresas que ele trabalhou, dentro do próprio MBL, quais são as opiniões dele de fato. Eles não têm tanto esse interesse em saber mais sobre o Renan. E acaba que fica uma coisa meio inesperada. Eles não sabem muito bem o que eles podem esperar do Renan. Além disso, o fato do Renan nunca ter sido político de fato, assim, ter ocupado uma posição tipo deputado, senador, prefeito, governador, sei lá, qualquer outra posição, faz com que ele não tenha tanta relevância pra Globo. Querendo ou não, a gente tá no Brasil, e não só, mas eu não acho que seja só uma coisa brasileira, mas acontece que as pessoas valorizam aquilo que é mais status. Então você já ter tido um mandato, você já é mais respeitado. E a Globo acaba achando que ele é um marinheiro de primeira viagem, sabe? Ele não entende muito bem do jogo, de como funciona as coisas de fato. Então ela acaba menosprezando, ignorando ele nesse sentido, o que é um erro. Um outro ponto é que a maioria das pessoas que votam no Renan são mais jovens, tem entre 18 e 24 anos. E sempre existe esse preconceito com jovem, principalmente dos mais velhos, de que jovem é inocente ainda, não sabe muito bem da vida, não teve tantas experiências, é fogo de palha, sabe? É uma coisa que vai ser passageira, vai passar rápido. É que nem aqueles pais que olham pro filho que tá namorando. O filho acabou de começar a namorar na adolescência. E aí ele olha e jura que aquela namoradinha dele vai durar pro resto da vida. Nossa, eu tô apaixonado por essa menina, eu vou casar com ela. Mesmo eu tendo 15 anos, eu quero ficar pro resto da vida com ela. Só que aí os pais olham pra esse menino e falam, cara, isso aí é fogo de palha. Daqui 1, 2 anos no máximo, ele vai estar terminando com essa menina, não vai estar mais nem aí, não vai nem lembrar o nome dessa menina. Porque isso é visto como uma coisa de jovem, né? Que jovem ainda não conheceu, não teve tantas experiências, então ele não sabe exatamente o que ele quer, o que ele vai fazer da vida. E pela maioria dos eleitores do Renan serem mais jovens, eu acredito que a Globo, né? Não a Globo como empresa, né? Não é que a Globo seja uma pessoa física, mas as pessoas ali, né? Os jornalistas e tudo mais, acabam olhando o Renan com um certo ceticismo, com uma coisa passageira, sabe? Não, agora os jovens estão gostando dele, mas daqui, sei lá, daqui uns meses eles vão esquecer, vai chegar na hora da eleição e não vai dar certo. O que é um erro clássico. É claro que os mais velhos têm mais experiência, eles viveram mais coisas, mas isso não significa que eles sejam melhores, né? Que eles tragam melhores resultados, porque se isso fosse verdade, né, o país já tava bem melhor. E menosprezar o poder dos mais jovens e o que eles podem fazer é um erro, assim, de quem ainda tá preso no passado, de quem ainda não se adequou um pouco a como as coisas mudaram de verdade. Um outro ponto que eles podem pensar é que o Renan não é viável de fato.
né? Ele é só um barulhinho agora, mas vai chegar na hora das eleições e aí vai mostrar pra todo mundo que ele não tem tantos votos, que ele não é tão relevante assim. É o que eu acredito que eles achem, né? Que as pessoas lá acham. Talvez eles ainda pensem que a TV é muito importante, né, na questão eleitoral, ou também pelo que eu falei antes, né? Que o Renan nunca teve mandato, então ele não tem tanta influência assim, de que esse barulho agora não vai se refletir no futuro. Na hora que chegar as eleições, de fato, ele não vai ter um grande destaque. O que é um baita erro pensar assim. Talvez eles achem ainda que a TV é muito relevante, muito importante pra questão de você ganhar uma eleição majoritária, né? Mas Bolsonaro em 2018 já mostrou que não, né? Em 2018 o Bolsonaro foi eleito, ele tinha, sei lá, 8 segundos de TV e mesmo assim ele foi eleito. Foi uma coisa muito mais orgânica, sabe? Não foi uma coisa muito ligada à TV, foi mais em redes sociais, em as pessoas realmente compartilharem, as pessoas realmente se identificarem com aquilo que ele falava. Depois ele mostrou que ele falava demais e fazia de menos. O Pablo Marçal também, em 2024, por mais que eu não goste de Pablo Marçal, não goste da figura, nada que ele representa, não gosto, ainda assim não tem como negar que ele realmente cresceu. Ele só não foi pro segundo turno porque, cara, ele foi bem, assim, ele teve decisões, comportamentos um tanto quanto questionáveis, eu vou colocar dessa maneira, que se assemelham muito a uma pessoa meio megalomaníaca, uma pessoa muito vaidosa. Foi só por isso, porque ele compartilhou aquele laudo falso lá do Guilherme Boulos. Bem perto da votação. Agora, ele não tinha tempo de TV, a maior parte da campanha dele foi feita pela internet, então a Globo, ela insiste em cometer esse erro. E aí, é um erro que é difícil dizer se é simplesmente porque eles menosprezam, eles não querem dar valor pra internet, ou se eles estão, ou se é uma coisa em negação, sabe? Mas o que parece é que eles ainda acreditam muito no poder da TV, que a TV é importante, que tem que ter tempo de TV. Talvez seja até uma negação, assim, das pessoas que trabalham lá, né? Tipo, eles não querem aceitar que eles ainda têm muito poder, né? A Globo ainda tem muito poder. Isso aí, com certeza, não acabou, mas não é como antes, com certeza não. Eles não simplesmente definem quem vai ganhar as eleições assim, ó. Se eles falarem, colocarem uma narrativa e isso vai acontecer. Isso não acontece mais. Tanto que, cara, em 2018 mesmo, o Alckmin tinha, mano, o maior tempo de TV. Se eu não me engano, ele chegava a ter uns 8 minutos. Eu não sei, mas ele tinha um tempo de TV do caramba. E, cara, foi irrelevante a participação dele na eleição. Ele não ficou nem entre os 3, 4 primeiros, se eu não me engano. Foi assim, vergonhosa. Pelo tempo de TV que ele tinha, foi vergonhosa. Então é uma resistência a se adaptar às mudanças, assim, sabe? Ou não aceitar elas. É o que me parece. Querendo ou não, é difícil também você acompanhar eleições atrás de eleições, né? Então você passar anos fazendo isso, né? A Globo, né? As pessoas que trabalham lá fazendo, cobrindo isso, e você vê uma pessoa totalmente diferente chegar. As pessoas não falam que gostam, que querem coisa diferente, mas elas não querem de fato, né? O Renan é totalmente diferente. Ele não é uma pessoa que teve carreira política, ele não fica se relacionando com gente de caráter duvidoso, ele não fica fazendo aquela boa praça do tipo, vou querer agradar um lado, mas também quero agradar o outro, vamos evitar briga, não, vamos evitar o conflito. Não, ele não é assim. Então ele é diferente dos outros candidatos. E o mais legal disso tudo é que ele, sendo diferente desse jeito, ele tá ganhando bastante relevância, ele tá crescendo muito. Isso é inegável. Não tem. Negar que ele tá crescendo é negar a realidade. Bom, essa é a minha opinião sobre o porquê que a Globo evita o Renan. Outros canais de comunicação também evitaram, mas agora estão dando mais espaço pra ele, né? Estão ouvindo mais o cara, estão vendo que ele tem alguma coisa diferente. Mas não sei, pode ser que eu esteja errado, sei lá. Então comenta aí o que você acha, vai ser ótimo compartilhar essa ideia aí com vocês. Também se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like e falou!